noite. Foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados no mês de abril a reforma trabalhista. O ponto crucial da reforma é a força que a negociação entre patrões e empregados ganha sobre a legislação, ou seja, o que for negociado tem mais valor do que o que for legislado. Mas a reforma vai muito além e altera vários pontos da CLT. Consolidação das leis trabalhistas, que trata dos direitos e deveres dos trabalhadores no Brasil. A aprovação é vista como uma vitória tanto para o governo quanto para os empregadores. Para os sindicatos e diferentes segmentos da sociedade, não se trata de um avanço, e sim da perda substancial de uma série de conquistas da classe trabalhadora ao longo de décadas. No programa Opinião Pernambuco de hoje, nossos convidados analisam a proposta de reforma trabalhista. Para o debate, convidamos Vanessa Patriota, procuradora do Ministério Público do Trabalho, Marcos Alencar, advogado trabalhista, Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Bem, sejam bem-vindos, seja bem-vinda também ao programa. Vamos começar falando sobre a CLT. O governo defende que essa reforma trabalhista ela é uma atualização da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. E aí a pergunta que eu faria inicialmente para você, Vanessa, se trata de uma atualização ou desfiguração? Olha, boa noite, Valdir, boa noite, Heleno, doutor Marcos, é um prazer estar novamente num debate com o senhor. Parabenizo logo o programa por trazer um tema tão relevante, tão atual. Eu acredito que seja o projeto de lei mais importante e mais preocupante em trâmite no Congresso Nacional, que está com essa pauta tão precarizante, né? PL da reforma do trabalho rural e outros. Bom, são alguns argumentos falaciosos que os defensores da reforma trabalhista trazem. De que ela vai gerar emprego, ela não vai gerar emprego. De que o intuito é reduzir custos, ela reduz custos, mas sonegando o direito trabalhista, reduzindo direitos trabalhistas. E de que a CLT está obsoleta, está defasada e precisa ser atualizada. Isso não se trata de uma reforma. Eu acho que reformar, a gente transforma alguma coisa para melhor. É alguma coisa que não está boa e precisa ser melhorada. É isso que nós fazemos nas nossas casas quando reformamos algum cômodo. Nesse caso, se trata de uma destruição de toda a legislação trabalhista, ao argumento de que a CLT é arcaica. Só que a CLT é de 43 e de lá para cá, 85% da CLT já foi modificada. Alguns dispositivos dela foram modificados mais de uma vez, 2, 3 vezes. Então, a CLT é uma senhora moderna, esse é um argumento falacioso, que não se sustenta. E, na realidade, o que a reforma propõe é destruir com todo o arcabouço jurídico protetivo, né, que garante direitos mínimos aos trabalhadores. Ok, vamos rodando. Marcos Alencar, qual é a sua opinião? A minha opinião é totalmente contrária a esse pensamento que a doutora Vanessa traz aqui. Inicialmente, boa noite a todos, né? Boa noite. É importante esse debate com pessoas de tamanha relevância. Realmente o tema é muito polêmico. O meu pensamento é totalmente contrário e eu opino com muita liberdade, porque eu não tenho empresa, só sou um advogado, sou um operador do direito e eu acho que nós temos que pensar no país. E pensar no país é resolver, né, um pouco do problema do trabalhador, do empresário, do sindicato, do governo que tem que arrecadar impostos. E o que eu vejo é o seguinte, esse sistema que está aí, nós chegamos ao esgotamento dele. Estamos com 14 milhões de desempregados. Dizer que a reforma trabalhista ela vai empregar toda essa gente não é verdade, não é isso. Mas nós precisamos honrar o que está previsto na Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 e o Supremo Tribunal Federal, que aí precisa ser mais do que respeitado, não é a minha opinião, é a opinião do Supremo, já disse por 3 vezes, nos últimos 3 anos, que o direito negociado prevalece sobre o direito legislado. O que é que isso quer dizer? Que aquilo que for tratado entre sindicatos de classe e patronal vale mais do que a lei. E a Constituição Federal de 88 ela foi muito sábia ao instituir isso, a Constituição Cidadã. Por quê? Porque nós não podemos continuar num país de dimensão continental com uma legislação que é como se fosse o mesmo sapato, no mesmo tamanho para todo mundo.
É um tamanho 40, vamos dizer assim, que todo mundo tem que calçar aquela medida. Então, o que precisa é que os sindicatos amadureçam, sentem na mesa, negociem, firmem os seus instrumentos normativos e o judiciário respeite isso acima da lei. É isso que o Supremo disse e isso é o maior foco da reforma trabalhista. Ok, a gente vai ficar tocando em alguns dos pontos importantes dessa proposta, né, do projeto de lei da reforma trabalhista, mas nesse primeiro momento eu queria ainda ouvir a opinião do Heleno. Heleno, qual a tua opinião sobre aquele ponto que a gente colocou, né? Se trata de um avanço ou se trata de uma desfiguração? Boa noite, Valdir. Boa noite, Vanessa, Marcos. Boa noite a todos e todas. Já na abertura do programa, você já apresentou que quem está comemorando essas mudanças, essa destruição do direito da classe trabalhadora, é um governo ilegítimo, golpista, que está administrando sem voto. Então, é esse que está vibrando. E o outro lado são os empresários. 95% da consulta que o Senado e o Congresso fez foi contra essas medidas, porque tira direito da classe trabalhadora. O movimento sindical, em peso, é contra essas medidas, não está só nesse processo. As igrejas, a CNBB publicou 2 notas e está muito preocupada com essa reforma trabalhista, porque tem a certeza que é retirar direito da classe trabalhadora, é retroagir aquilo que nós lutamos para conquistar, porque não temos que pensar no país, Marcos, temos que pensar nas pessoas que vivem nesse país. Os seres humanos que vivem aqui e que, historicamente, desde a colonização, foi explorado por uma elite que quer concentrar renda cada vez mais. A Oxfam apontou que 8 pessoas no mundo detêm aí mais recursos que a metade da população. 8 brasileiros têm a soma da sua riqueza igual a 100 milhões de brasileiros. E no momento de crise, vem mudança para continuar um processo de concentração de renda. Os empresários serão beneficiados. Né? Qual a vantagem que você tem numa dita modernização que leva o trabalhador a trabalhar mais durante o dia, que leva o trabalhador a negociar diretamente com o patrão, dentro de um país onde as leis não são respeitadas, onde as leis aplicadas, colocadas na Constituição e na lei trabalhista não são aplicadas devidamente. O processo de negociação do sindicato, o sindicato tem que sentar na mesa. Aqui em Pernambuco, provavelmente vamos entrar em greve de novo, dia 16 de maio. E qual o motivo? Não tem mesa de negociação. Queria pegar exatamente por esse ponto aí. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que no Brasil não precisaria existir a justiça do trabalho. E se defende, né, a partir do momento que se faz uma colocação como essa, a ideia do negociado sobre o legislado. O que é que isso, de fato, representa para os trabalhadores e para os patrões? Veja bem, quando a gente diz que, e o projeto de lei foca nisso, é um dos pontos principais, sim, como bem o doutor Marco colocou, na prevalência do negociado sobre o legislado. Aquilo que é negociado entre os sindicatos patronal e profissional deve prevalecer sobre a lei. Só que, desde a Constituição de 88, o negociado já prevalece sobre o legislado, desde que seja para implementar a melhoria nas condições sociais. Ora, se é para implementar a melhoria nas condições sociais, não precisa o projeto de lei vir a dizer agora que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, porque a Constituição já diz, sempre prevaleceu. Quando existe uma cláusula numa convenção ou num acordo coletivo firmado entre os sindicatos que traz prejuízo para o trabalhador, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, pede que o judiciário anule aquela cláusula e que condenem os sindicatos a não firmarem mais acordos ou convenções com aquele tipo de cláusula. Porque a convenção e o acordo têm que estabelecer patamares superiores. O que a Constituição diz é que aqueles são os direitos assegurados por ela, além de outros que visem a melhoria das condições sociais, por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, por que o projeto de lei vem agora dizer que sobre toda a legislação os sindicatos vão poder dispor, vão poder negociar sobre tudo, exceto sobre 30 pontos que o substitutivo traz, porque o substitutivo que foi aprovado na Câmara tornou ainda pior o projeto de lei do Poder Executivo, do presidente Michel Temer. Ele alterou esse projeto de lei e nesse substitutivo que foi aprovado, de acordo com ele, exceto 30 temas não podem ser mexidos. Desses 30 temas, quase todos estão na Constituição. Obviamente, a lei ordinária não poderia dizer que eles poderiam ser mexidos por negociação coletiva como salário mínimo, salário família, isso não pode ser mexido. Ok, 30. Todo o resto pode ser alterado. E o projeto de lei ainda diz
que se o judiciário for levado a apreciar essa convenção ou esse acordo coletivo, ele deve se deter exclusivamente à análise dos elementos formais desse instrumento. Ou seja, se houve assembleia para aprovar a convenção coletiva, se teve quórum na Assembleia, o Judiciário não pode se debruçar sobre o conteúdo do instrumento. Então, a gente tem uma legislação, a Constituição já dizendo que a lei é o piso e sobre ela podem ser soerguidos vários outros direitos por meio de convenção ou de acordo coletivo. Se não for para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, aquilo ali é nulo, pode ser anulado. E agora vem um projeto de lei dizer que pode dispor sobre tudo, vai prevalecer e o judiciário não vai poder dizer se é isso. Isso tira a finalidade da justiça, do trabalho. Fere o direito de acesso à justiça. O artigo 5º da Constituição diz que nada poderá ser afastado da apreciação do judiciário. Então, é um projeto de lei absolutamente inconstitucional. Ele fere o direito de acesso à justiça, ele fere a progressividade dos direitos sociais, que está na Constituição, que diz que aqueles são os direitos, além de outros, ou seja, pressupõe uma progressividade dos direitos. Né? E ele acaba com toda a legislação, permitindo que sindicatos, inclusive sindicatos fracos, não estou dizendo que existem muitos sindicatos fortes que têm poder de negociar, mas nós temos no país 11.300 sindicatos profissionais. Ok, Marcos, você tem um contraponto. Veja bem, meu contraponto é exatamente o seguinte, não é inconstitucional porque a Constituição Federal diz que o direito negociado prevalece sobre o legislado. Essa lei que está sendo votada, eu tenho até artigos publicados, eu digo até que a reforma, desculpe, não é lei ainda, a reforma, ela é tímida. Por quê? Porque a Constituição não cria nenhuma limitação. Segundo, está sendo essa reforma necessária no país exatamente porque nem o Ministério do Trabalho, quando fiscaliza, nem o Ministério Público do Trabalho e nem a Justiça do Trabalho se comportam em termos de respeitar o direito negociado. Isso aí é uma situação que a própria doutora Vanessa aqui está trazendo. O Ministério Público do Trabalho, quando ele entende que aquela cláusula que um sindicato de classe negociou com o sindicato patronal foi desfavorável para o trabalhador, entra na justiça pedindo a nulidade. Sim. Então, a reforma visa acabar com isso. Por quê? Porque, no entender da reforma, a maior autoridade para defender o interesse do trabalhador é o sindicato dele, é o sindicato de classe. Que foi chamado a participar da elaboração dessa reforma? Nós não podemos. Não foi chamado. Não foi ouvido. Quem não foi chamado? Quem não foi chamado? Para o quê? Para discussão. O sindicato está sendo, ele é representado no Congresso Nacional. Quando diz assim, a proposta é do governo Temer, isso é uma proposta de um governo que apresentou no Congresso e que foi aprovado na Câmara. Nós vivemos uma democracia. Então, assim, eu não afirmei, eu fiz a pergunta e depois a Helena vai falar. O avião, ele existe, o avião é a reforma, é a negociação, desculpe. A tripulação, se o sindicato não está cumprindo o papel dele, o trabalhador tem que cobrar do sindicato que o defenda, que negocie cláusulas melhores, que exijam maior respeito. Agora, nós não podemos ficar numa zona de conforto, porque a questão trabalhista no Brasil... Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, que se você multiplicar por um fator médio aí de 3 pessoas que dependam desses 14 milhões, nós temos quase 50 milhões de pessoas envolvidas nisso. Então, dizer que a reforma trabalhista... Só para eu concluir, por favor, Valdir. Só para dizer, o trabalhador vai perder o quê? O aviso prévio continua. O salário mínimo não pode ser negociado. As horas extras continuam sendo 2 horas por dia. As férias continuam no mesmo valor, mais um terço. O 13º continua. O fundo de garantia também. Vamos bater esses pontos. Eu não consigo enxergar que prejuízo é esse. Certo. Nós temos 2 blocos ainda para bater esses pontos. Mas aí, uma das principais gritas dos movimentos sociais, das pessoas que inclusive foram às ruas no dia 28, é exatamente... Eu não vi ninguém nas ruas, me desculpe. Eu vi bloqueio de acesso às ruas. Exatamente, considerando que não houve uma discussão mais aberta, uma discussão democrática, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade. Né? Eu estou colocando isso pelo que a gente tem acompanhado por aí. Mas, assim, é uma posição aqui de jornalista como mediador desse debate. Eu passo a palavra para o Heleno. É importante que as pessoas entendam, a bancada no Congresso Nacional hoje é formada por 220 empresários e da bancada sindicalista temos 51. E o governo, claro, que não discutiu com o movimento sindical, não discutiu com a população as reformas, preferiu jogar no Congresso Nacional por ter maioria. E essa maioria, para quê? Para fazer isso que vocês ouviram o Marcos falar. Se você tem uma justiça que, num processo de disputa entre
O sindicato e o patrão. O patrão que tem o capital, tem o dinheiro, tem mais poder. Pressiona o sindicato, não permite sua mobilização intensa nesse processo, com muitas pressões que nós sofremos, para retirar direito. Você tem uma justiça que vai garantir que não seja reduzido esse direito. E o que ele acabou de falar, e vocês ouviram, é que é justamente isso. É não permitir que a justiça garanta uma negociação, mesmo perdendo direito à classe trabalhadora. É isso que está colocado. Então, além desse objetivo, ainda tem essa cegueira. Porque afirmar aqui que dia 28 de abril não tinha ninguém nas ruas, né, é uma falta de vontade política de perceber o movimento, de acesso de ver o noticiário, a população que estava nas ruas. Eu não vi ninguém a imprensa local mostrou o processo de greve e as ruas vazias aqui na cidade do Recife, mostrou a multidão na rua aqui na cidade do Recife, como aconteceu em todo o país, e essa é a leitura deles. É a leitura de que esta população, né, que não foi ouvida, que não quer ser ouvida, tem que ser massacrada. E ele começou dizendo que não era empresário, mas trabalha para eles, para poder tirar os nossos direitos. É isso que nós temos que enfrentar juntos enquanto população brasileira. Vamos passar para mais um ponto. Vamos passar para mais um ponto. Eu queria trazer um ponto específico, que é a questão da remuneração. Existe enxergar mil. Deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que assim, rapidinho, para poder a gente realmente avançar. Senão e eu vou entrar, inclusive, nessa questão da remuneração, se vai poder haver redução. Eu gostaria de citar aqui, você pode, na sua resposta, incluir esse seu posicionamento anterior. É o seguinte, o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Bem, veja bem, o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Isso será definido em contrato. Ou seja, o dono de uma loja poderá condicionar o pagamento do trabalhador à sua produtividade ou comissão, doutora? Tá, vamos tratar de uma forma geral e eu vou entrar nesse ponto específico. Fazer o seguinte, a gente faz um intervalo. A senhora guarda aí a resposta, o pessoal está pedindo aqui, chama o intervalo. Então, na volta, a gente segue com a sua resposta. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouquinho. Opinião Pernambuco está de volta com o tema Reforma Trabalhista. Participam Vanessa Patriota da Fonseca, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Marcos Alencar, advogado trabalhista. Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. No bloco anterior, a gente já entrou no tópico da remuneração. Como fica a remuneração em alguns casos onde se dá essa relação negociada entre patrões e empregados? A pergunta fica para a doutora Vanessa. O projeto de lei, ele possibilita que se estabeleça que qualquer tipo de gratificação não é considerada salário. Então, a gente vai poder ter o salário mínimo e tudo mais a título de gratificação. Então, vamos transformar a gratificação que incide na base de cálculo de FGTS e de contribuição previdenciária em algo que vai ficar fora dessa base de cálculo. Então, a gente vai ter prejuízo aí também à Previdência e também ao sistema do FGTS. Eu queria dizer, Valdir, deixar claro, o doutor Marcos colocou aqui, que a Constituição, como eu já havia dito, garante o negociado prevalecendo sobre o legislado, como o Supremo também, desde que seja para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. O Ministério Público age, atua e vai continuar atuando sempre que o trabalhador for lesado. Porque o direito do trabalho ele surgiu exatamente dessa noção de que não há isonomia, não há equilíbrio entre o capital e o trabalhador. O que a gente quer, quando se deixa para se negociar e prevalecer, independente de que tipo de cláusula esteja sendo pactuada, a gente tem que imaginar que no Brasil nós temos 11.300 sindicatos. Nós não temos garantia que vede práticas antissindicais, como impedir direito de greve, como perseguição a sindicalistas, como perseguição a cipeiros. Nós temos a unicidade sindical, o que faz com que exista uma pulverização de sindicatos fracos. Como é que esses sindicatos podem negociar? Esse projeto de lei, o doutor Marcos disse, não, está garantido a
aviso prévio, está garantido isso, está garantido aquilo. Não está garantido nada, só os 30 pontos. Os sindicatos podem negociar prorrogação de jornada em ambiente insalubre, sem necessidade de um parecer do Ministério do Trabalho. Pode negociar redução do intervalo para repouso e alimentação para meia hora, sem ter que ter sequer um refeitório no estabelecimento, ou uma geladeira ou um fogão para esquentar a alimentação. Pode diminuir o intervalo entre uma e outra jornada, que hoje é de 11 horas, pode diminuir. Pode estabelecer que horário noturno não é mais de 10 horas às 5 da manhã, ou que o percentual do adicional noturno é menor. Doutora Vanessa, assim, a gente se organizou, inclusive, para tocar em cada um desses pontos, para levar para o telespectador de uma forma bem didática até, né, o que acontece com essa reforma. Um dos pontos que eu tinha colocado, e é claro que a gente está fazendo aqui uma distribuição de tempo também, um ponto que a gente tinha colocado é sobre essa remuneração, que a senhora, inclusive, já iniciou uma resposta muito boa sobre isso. Mas digamos que um dono de loja, ele queira condicionar parte do pagamento à comissão. Tá? Por produtividade. O comércio, o shopping, você vai ter o seu salário mínimo e, a partir daí, você ganha pelo que você produzir. Vai ter uma participação nos lucros. É mais ou menos dessa forma que fica essa reforma, doutor Marcos? Veja bem, é importante, até por um caráter informativo, que o sindicato ele tem um poder de negociação e isso está sendo mais do que respeitado. Isso é o carro-chefe da reforma. Então, o Sindicato dos Trabalhadores ele pode simplesmente dizer que não aceita essa redução de intervalo, por exemplo, essa questão da remuneração. Ele pode dizer que não aceita isso e dizer que não negocia isso. Nós temos, por exemplo, o Sindicato da Construção Civil, café da manhã nas obras, refeição. Mas existe uma norma coletiva que a contratação tem que obedecer. Essa questão da remuneração que a reforma traz é o seguinte, é que isso já existe na lei, existe o contrato por tempo parcial, que a pessoa não pode ganhar menos do que o salário mínimo, mas ela ganha de forma proporcional. Então, tem a questão das horas intermitentes. O que é que isso quer dizer? É que o empregador ele poderá contratar uma pessoa, não para trabalhar os 30 dias. Vamos dar um exemplo que mais necessita disso. Um restaurante. No almoço de domingo, ele tem um pico de atendimento e no jantar do sábado à noite. Então, ele contrata uma pessoa para trabalhar só no sábado à noite e no domingo. Ele não pode pagar um valor equivalente menor do que o piso daquela categoria profissional. O que a reforma faz com isso é que ele possa ter aquela pessoa para trabalhar só aqueles 2 dias por semana. Ela vai ter todos os direitos que a CLT prevê, ela vai ter carteira assinada, tudo de forma proporcional. É por isso que eu acho que a reforma trabalhista, né, obviamente que eu não tenho bola de cristal, é uma perspectiva, eu acho que a reforma trabalhista ela é um avanço e que ela vai gerar emprego. Porque é uma necessidade que vai poder ser atendida com segurança jurídica e não com precarização. Pessoas clandestinas, PJs, pessoas autônomas que fazem contrato ali de gaveta que não é uma carteira assinada. Um ponto importante dessa reforma é que o sindicato de classe está no comando. Quando a doutora Vanessa diz nós temos sindicatos fortes e sindicatos fracos, isso é uma verdade. Mas o movimento sindical brasileiro ele precisa amadurecer. E o trabalhador é a melhor pessoa para cobrar do seu sindicato que ele amadureça. Ok, Heleno, então, o nosso tópico agora de abordagem é exatamente sobre a questão da remuneração. Na tua visão, o que isso significa para o trabalhador? Prejuízo. Um prejuízo enorme nesse processo, primeiro porque é uma contradição, né, dizer que a reforma pode gerar empregos quando você hoje tem uma jornada de 8 horas e pode estender até 12 horas. Então, se eu estendo a jornada do trabalhador que já está em atividade, eu não vou abrir espaço para outro trabalhador. O processo de negociação, quando fez pelo contrato, definir a questão salarial, criar essa figura do trabalhador Uber, né, que ele só é convocado, só é chamado quando a empresa precisa e só paga aquele tempo que ele trabalhou e que ele tem que estar à disposição para quando for chamado por um processo, é uma forma, né, de trazer um prejuízo enorme a essa classe trabalhadora que, durante todo um processo de mobilização, de organização da classe trabalhadora com seus sindicatos, vem essas mudanças para enfraquecer essa atuação organizada dos trabalhadores no seu sindicato. Não é verdade que a reforma aponta o fortalecimento ou a atuação do sindicato.
todos aqueles que defendem essas mudanças trabalham na perspectiva de que o sindicato atrapalha o processo dos direitos dos trabalhadores, bem como a justiça do trabalho. Então, você tem que eliminar essas barreiras que atrapalham esse processo, que impede de que a empresa, né, continue lucrando cada vez mais, e passar a questão salarial e a questão do emprego também está envolvida nesse processo. Isso ocorre no setor privado e no setor público de forma absurda, né? Minha atuação é no setor público. Aqui no estado de Pernambuco, na rede estadual, por exemplo, nós fechamos o ano passado com 16 mil contratos temporários que há 3 anos não têm reajuste sobre o seu salário e recebem um valor menor do que o piso colocado para a categoria, mesmo com uma formação diferente. O piso é para uma formação nível médio, a formação nível superior, recebe salário abaixo disso. As empresas terceirizadas que prestam serviço ao Estado, de tempo em tempo, estão parando suas atividades, porque os direitos trabalhistas são garantidos pelas empresas que terceirizam seu serviço ao Estado, não só ao Estado, como alguns municípios. Então, essa relação que ocorre também no público, no setor privado, a situação é bem pior. E o próprio setor privado da educação sofrendo por isso, com essas medidas, né, que alteram esse processo. Ok, vamos para outro ponto, que é o ponto da jornada, né? O Heleno próprio já deu uma introdução nessa questão da jornada de trabalho. Como fica a jornada a partir dessa proposta? A jornada de trabalho, pela proposta, pode ser alterado o limite máximo de horas trabalhadas por dia, que hoje é de 8 horas, inclusive é um limite que a Constituição traz, e o projeto de lei diz que pode haver alteração para maior, inclusive, da jornada de trabalho diária, desde que respeitada a jornada mensal de 220 horas. Então, a gente vai poder trabalhar 12 horas, a gente vai poder ter a jornada típica do século XX. Quando a gente está tratando de jornada, Valdir, a gente está tratando de norma de saúde e segurança. O trabalhador que tem uma jornada extremamente dilatada, uma jornada excessiva, com intervalos suprimidos, ele vai ser levado à estafa, à fadiga, e isso gera acidente. O Brasil já é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho. O anuário de 2015 da Previdência Social mostrou que em torno de 612 mil acidentes de trabalho, fora os que não são registrados. Então, hoje o DIEESE aponta que, por minuto, 3 trabalhadores morrem no mundo vítimas de acidente. Como é que a gente vai prorrogar a jornada, aumentar a sobrecarga de trabalho? E como Heleno bem colocou, como é que uma prorrogação, um aumento de jornada de trabalho pode gerar emprego? Como é que diminuição de salário, diminuição de gratificação, diminuição de percentual de adicional noturno, ou o que quer que seja possibilitado por esse projeto de lei, como é que isso vai gerar emprego? Eu não entendo. Por quê? O que gera emprego é o aquecimento da economia. O que gera emprego é a demanda por bens e serviços. Se o trabalhador ganha menos, a sociedade vai ter um poder aquisitivo menor. Se ela tem um poder aquisitivo menor, ela vai comprar menos. Se ela compra menos, ela vai precisar de menos bens e serviços. Então, a indústria vai precisar produzir menos. Se produz menos, há menos posto de trabalho. O empresário em sã consciência não vai contratar mais só porque o salário está mais baixo, não. Ele vai contratar mais se precisa, se precisar. Então, quando se coloca que a geração de emprego vai gerar emprego, eu queria ver quais são os estudos. Porque há um relatório da OIT de 2015 que diz que depois da crise de 2008, a União Europeia flexibilizou normas trabalhistas, incentivou o contrato a tempo parcial, reduzindo o salário, e isso só fez ampliar o fosso da desigualdade, isso só fez trazer trabalho precário, não gerou emprego. Do mesmo modo, há um relatório também da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que indicam os mesmos dados. Estudos da OIT. Quais são esses estudos, doutor Marcos, que diz que vai gerar emprego numa sociedade com poder aquisitivo menor? Vamos seguindo. Doutor Marcos, o ponto que a gente está discutindo agora é a jornada de trabalho. Na sua visão, veja bem, Valdir, que alteração é essa? Pronto, vamos lá. É importante lembrar que qualquer alteração, né, o sindicato de classe poderá se manifestar contra aquilo, não negociar e até impedir que pode o sindicato de classe, o direito negociado vai valer mais do que o legislado. Então, pode o sindicato de classe, com o pensamento que eu respeito, que foi exposto pela doutora Vanessa, dizer, olha, nossa categoria não vai permitir horas extras, porque tem muito acidente e a gente acha que isso aí causa acidente e que nós não vamos permitir que se tenha hora extra. E na norma coletiva se proíba. Isso vai ter que ser respeitado. Quando a gente fala uma jornada de 12 horas, os vigilantes trabalham 12 horas, o pessoal de hospitais, enfermeiros, todos trabalham 12 horas. Então, assim, é 12 por 36. Não é uma jornada
que se diga tão extenuante. Ela é extenuante no dia, mas existe a compensação. Quando a doutora Vanessa fala também aqui que não há estudos, ora, o estudo ele é mais do que claro. Basta que a gente analise o mundo ocidental, o mundo democrático, e os países que adotam uma postura de menor regulamentação e de menor proteção ao contrato de trabalho são os que têm o menor índice de desemprego. Então, esse dado ele é mais do que contundente. E aí nós fazemos de países vizinhos. Você pode comparar a França com a Inglaterra, você pode comparar com a Alemanha, que é chamado motor da Europa. Quando fala de relatório da OIT, a OIT é uma organização internacional do trabalho. Nós não podemos, eu não tenho nem autoridade para questionar a OIT. A OIT faz um enfoque geral. Agora, eu conheço com profundidade a Alemanha, conheço com profundidade a Holanda, conheço com profundidade a França, conheço a Espanha, eu acompanho o que acontece. A crise de 2008 demonstrou, foi a hora da verdade. Os países que tinham a menor proteção, que tinham a maior flexibilização, o que é que aconteceu? Foi os que recuperaram os empregos mais rapidamente. A França até hoje está aí engatinhando, por quê? Porque fica naquela questão protecionista, e isso faz com que as relações de trabalho não amadureçam, não se desenvolvam. Eu não estou dizendo aqui, e eu disse desde o início, a reforma trabalhista não vai resolver os 14 milhões de desempregados. Não vai resolver, mas é um ponto de sedução, de atração para a geração de novos negócios. Se tivermos um mercado de trabalho maior, teremos a possibilidade de mais emprego. Isso é um ponto de vista, obviamente, eu respeito os pontos contrários. Agora, meu ponto de vista é fundamentado nisso. Né? Tem uma coisa que está sendo difícil para o meu entendimento, Heleno, e aí eu passo para você. Quando um patrão vai contratar um trabalhador, e aí, nesse contrato, ele pode definir individualmente a sua carga horária, por exemplo, ou uma decisão de categoria, ela já teria que ser aplicada. Como vai se dar a relação nesse momento? Né? Uma coisa existe uma decisão que pega uma categoria, em dado momento e tal, mas o contrato é um contrato que está nascendo ali. Na hora de fazer esse contrato com aquele trabalhador, o patrão vai ter essa autonomia para definir parâmetros que façam parte daquele contrato específico? Acho que a doutora Vanessa pode responder um pouco melhor essa questão, mas eu posso tratar isso porque nós temos um processo de ingresso para o serviço, no contrato, na carreira, você tem já jornadas definidas, salário definido para esse processo de discussão inicialmente. Isso é importante a gente frisar. Agora, dentro dessa jornada, é importante trazer alguns elementos, né, que eu comecei o meu primeiro bloco falando da brutal concentração de renda em nosso país, e a luta do movimento sindical brasileiro para garantir mais emprego era a redução da jornada sem redução do salário, na perspectiva de você ter mais gente empregada para poder dar conta de atender a sociedade como um todo. Quando você faz comparações com países como a França, a Alemanha, Inglaterra e tudo mais, são países que compõem os 7 países mais ricos do mundo, que concentra 64% da riqueza mundial. São países que instalaram um processo de bem-estar social durante décadas na sua vida do povo e dá condições, né, de viver diferente daquilo que nós aqui no Brasil não conquistamos ainda. Então, nós temos uma diversidade, uma desigualdade por regiões do nosso país, de organização diferentes nesse processo, de acordos que são construídos, que têm definição e são descumpridos na hora da contratação. Você pega a própria legislação, para tentar responder um exemplo dentro do setor público da sua pergunta, se eu pegar a lei do piso do magistério, coloca que é um valor que não pode ser pago a nenhum professor abaixo daquele valor. E eu acabei de falar para vocês que a contratação temporária está abaixo desse valor. Então, são acordos, legislações existentes para o processo de contratação que são descumpridos, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, trazendo prejuízo à classe trabalhadora. Em relação à negociação direta que você pergunta, Valdir, se o projeto de lei diz que se o trabalhador ganhar igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência, ele pode negociar diretamente com o empregador e aquilo que ele negociar vai prevalecer sobre a lei. Então, vamos supor, um médico que ganha R$11 mil vai atrás de um emprego em um hospital. O hospital vai dizer, olha, eu vou tirar esse direito, vou tirar esse direito, vou tirar esse direito. Aí o médico vai dizer, não, assim eu não quero. Não tem uma fila de médicos aí querendo.
Porque aquilo que ele for negociar ali vai prevalecer sobre a lei, porque ele ganha mais de 2 vezes o limite geral da Previdência, do regime geral da Previdência. Isso vai causar uma pressão negativa nos direitos sociais. Quem oferecer seu trabalho por menos é que ganha. É que leva o emprego, e a gente tem esse contingente de desempregados. Então, o sindicato tem capacidade também para negociar. Que sindicato é esse? O sindicato pode dizer que não quer negociar. Hoje, nós costumamos ajuizar, sim, ações civis públicas, porque nós já percebemos cláusulas ilícitas. Tem sindicatos, existem sindicatos e sindicatos. Tem sindicatos que não têm poder de barganha. Se precisa modificar e dar voz ao sindicato e fortalecer o sindicato, vamos fazer uma reforma sindical. E não colocar nas mãos do sindicato esse pacote que vai causar prejuízo ao trabalhador. Eu queria só complementar... Vamos deixar para o segundo bloco? Vamos. Tá, então, no segundo bloco, a senhora conclui a sua resposta. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre a reforma trabalhista. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Reforma Trabalhista. Participam a doutora Vanessa, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, o doutor Marcos Alencar, que é advogado trabalhista, e o Heleno Araújo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Bem, no bloco anterior, a doutora Vanessa estava falando e a gente precisou chamar o intervalo, então pode concluir. Eu voltei ao tema da geração de emprego, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que vem iludindo os trabalhadores. Gerar emprego, doutor Marcos, eu disse aqui, me cita estudos, doutor Marcos, porque aí ele veio com o senso comum, porque eu conheço profundamente. Eu quero dizer que tem um estudo da OIT de 2015, que ele analisa 63 países durante 20 anos e que ele chega à conclusão que a flexibilização das relações de trabalho não geraram emprego. Então, a gente precisa acabar com esses argumentos falaciosos, porque o trabalhador nesse processo está ficando desprotegido. Esse projeto de lei, ele ainda traz a possibilidade de terceirização da atividade finalística da empresa. Isso é uma questão muito séria, Valdir. Agora, recentemente, nós tivemos a Lei 13.429, que trata de terceirização e trabalho temporário, mas ela não permitiu a terceirização da atividade fim. Se argumenta que terceirizar vai reduzir custos. Terceirizar para reduzir custos só com sonegação de direitos, não tem outra mágica. O raciocínio é muito simples. Se você contrata diretamente o trabalhador, vai estar ali gastando salário, benefícios, impostos. Se contrata o trabalhador através de uma outra empresa, vai pagar salário, benefícios, impostos e o lucro da outra empresa, obviamente. O que justifica a terceirização é a especialidade. Eu não tenho know-how sobre aquilo, eu vou contratar alguém, um especialista que saiba fazê-lo. Ok. Como se pode terceirizar, então, a atividade fim, já que é aquilo que eu sei fazer? Ok. A gente fez, inclusive, recentemente um programa específico sobre a terceirização, mas esses temas são tão relevantes que a gente precisa estar trazendo eles de volta, né? Então, vamos colocar novamente para uma discussão na nossa reunião de pauta, onde a gente define os programas, né? Inclusive as pessoas que quiserem sugerir temas, a gente está sempre aberto para isso, né? E com certeza a gente deve voltar a falar sobre alguns desses temas tão importantes. Doutor Marcos, tem aqui uma pergunta, na verdade é um comentário de Silvia Araújo, do Espinheiro. Ela diz: discordo totalmente da posição do advogado que nada acrescentou à discussão. Mas logo em seguida tem um outro telespectador, que é o Janilson Kleber. Ele diz: parabéns pelo programa e pelo tema tão relevante, mas o debate poderia ser mais balanceado. O advogado trabalhista está sendo mais coerente nos seus argumentos. Gostaria que fosse esclarecida a questão das férias, que poderá ser dividida em 3 partes. Desde já agradeço. Então, fica com o senhor a palavra. Veja bem, só para dar um ponto, é um esclarecimento. Eu não quis comparar a França, a Alemanha com o Brasil. Obviamente, nós vivemos numa outra realidade. Mas apenas comparar a França, que tem uma proteção muito grande ao trabalho, a Itália também, o índice de desemprego lá é muito maior do que nos países vizinhos que não têm essa proteção. Respondendo a sua pergunta objetivamente, o que é que a reforma traz? A possibilidade, se houver a anuência, de se dividir as férias em três períodos. Salvo engano, não inferior a 10 dias. Quando o senhor fala anuência, a concordância do empregado com o empregador. Exatamente. E o sindicato pode vetar isso. Agora, veja só, na prática, isso já acontece. Vou dar um exemplo objetivo. A Constituição Civil, por exemplo, é normal parar férias coletivas no final do ano.
se dar as férias coletivas. É uma opção do empregador. A lei já prevê isso, independente de reforma. Isso já acontece. Então, é uma realidade que acontece ao longo de vários anos. E ele pode dar o restante das férias em 2 períodos, porque as férias coletivas não se contaminam com essas férias. Então, assim, quando eu digo que a reforma é tímida, é porque não há essa flexibilização toda de direitos. O apelo que eu faço ao telespectador, até essa telespectadora que diz que eu não estou acrescentando nada ao debate, é um direito dela, obviamente, né? Nós vivemos numa democracia, mas leia a reforma. Não emprenhe pelos ouvidos. Leia a reforma. E não leia a reforma num canal de informação só, não. Existem vários canais, jornalistas que estão trazendo a reforma de forma bem detalhada. Porque, para mim, a reforma é muito tímida, exatamente por isso. Porque é isso que está se falando das férias. Vai dividir as férias em 3 períodos. Já acontece. Isso já acontece. A lei hoje já permite que se divida em 2. Então, assim, pode o sindicato de classe colocar o pé na porta, entre aspas, e dizer: eu não aceito que seja feito isso com a quem pertence a essa categoria. Respondendo àquela sua pergunta do bloco anterior, da jornada, que o contrato vale, vale. Mas a jornada que se coloca no contrato, ela tem que respeitar aqueles limites, né? Hoje nós temos 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. Então, o empregador ele tem um poder diretivo de dizer qual é a jornada que ele quer que o empregado atenda, desde que respeite esses limites. Limites vão continuar a existir. Sindicatos vão poder impor na negociação coletiva, dizendo: olha, na nossa categoria não permitimos, não aceitamos 12 horas de trabalho. Agora, onde é que está a grande fragilidade disso tudo? Num ponto que a doutora Vanessa falou e que eu concordo. O Brasil precisava, antes de todas essas reformas, ter uma reforma sindical. E nós não tivemos, né? Tivemos o Partido dos Trabalhadores, que é uma coisa até sui generis, durante 12 anos no poder, e não trouxe a reforma sindical, né? Sendo um partido que é oriundo do sindicato. Então, é uma reforma importantíssima. Mas, infelizmente, a gente vive num país que as coisas são feitas em termos de reforma, é uma puxada. Não existe um grande projeto. Agora, a reforma sindical ela é essencialíssima. Tanto é que a minha posição contra o não pagamento obrigatório da contribuição sindical ela é mais do que transparente, porque isso enfraquece o movimento sindical. E se enfraquecer, nós não podemos ter negociação de forma equilibrada. Ok, vamos ouvir o Heleno. Tocou num ponto realmente que também está sendo muito discutido, que é essa questão da contribuição sindical. Heleno. Que é outra contradição, né? Não está sendo dito o tempo todo que o sindicato pode colocar o pé na porta, pode definir, pode não aceitar, mas a própria medida já tira a possibilidade de recursos, né, das entidades sindicais que hoje recebem imposto sindical para fortalecer suas ações. Nós temos uma dificuldade num processo de filiação, né, voluntária muito grande, não conseguimos avançar num processo de filiação, uma contribuição, né, sindical muito forte. A pressão existe de todas as formas sobre nos municípios, onde se tem a possibilidade de formar um sindicato municipal, né? Nós temos a pressão salarial, que muitas vezes o trabalhador que tem uma contribuição sindical, ele retira para poder aumentar a sua margem de consignação, para pegar empréstimo, para poder pagar dívidas que está com ele. Então, quem está nos assistindo, né, é sindicalizado ou não, né, que pertence a uma categoria profissional, sabe como é a atuação dos governantes ou dos patrões sobre o sindicato nesse processo aí de disputa que está sendo estabelecido. E é importante, Valdir, que você levantou um tema, e como o programa tem o objetivo de que as pessoas fiquem esclarecidas, não dá para a gente trabalhar um tema de forma isolada. A emenda constitucional número 95, que foi aprovada no ano passado, né, que congela investimentos públicos nesse país durante 20 anos, prejudicando as políticas sociais, para que ela tenha consistência e ela aconteça, eles têm que fazer a terceirização, eles têm que fazer essas mudanças trabalhistas na Previdência, tem que alterar toda a estrutura para poder atender, né, essa concentração de recursos dentro do poder público, para poder passar dinheiro para a renda das grandes empresas que exploram o trabalhador nesse país. Então, tratar da reforma trabalhista é as pessoas, né, tomar um entendimento amplo e integrado de medidas que uma vem casando com a outra nesse processo. Por isso que não dá, assim, o programa pode até ter objetivo específico de explicar cada ponto, mas se as pessoas não observar esse todo que está sendo construído nesse país, para massacrar mais ainda a classe trabalhadora, né, deixar em condições, né, de miseráveis, que nós tínhamos uma previsão em 2011, que em 2016
era o ano que o povo brasileiro ia sair da situação de miserável, e quando chega 2016 a coisa muda e você aumenta o número de miseráveis nesse país, e está aí o índice de violência colocado na região metropolitana, assalto em ônibus, tudo que está acontecendo tem a ver com isso. Okay, é importante entender. Ok, vamos seguindo. Tem aqui um comentário que é de Eliomar Silva. Ele diz: este é um debate de alta qualidade, que realmente eu passaria toda a noite apreciando. Parabéns aos idealizadores e aos entrevistados. E tem também a Maria Cecília Valença. Ela faz uma pergunta para a doutora Vanessa. Então, qual seria sua proposta de reforma para tirar o Brasil dessa crise de desemprego que estamos passando? E aí eu pediria que as respostas fossem realmente bem rapidinhas, porque nosso tempo agora está no finzinho. O que tem que haver é investimento, né? Eu acho que o país, no início dos anos 2000, conseguiu, através de investimento, gerar emprego. O que não pode é diminuir salário, porque aí realmente é uma incoerência. Diminuir o poder aquisitivo da sociedade, isso não gera emprego. Então, aí a gente vai ter que conversar com os economistas, não é com o operador do direito, o que me cabe aqui é analisar esse projeto de lei e ver onde é que ele está pegando, o que é que ele está trazendo de prejuízo ao trabalhador. Ok, tem aqui um recado também, um comentário do Ricardo, da Madalena. A reforma só veio para prejudicar os trabalhadores. Quem manda nesse país são os empresários. Isso é uma opinião que ele coloca. E aí nós estamos chegando realmente aqui no final do programa. Aí a senhora tem 30 segundos para fazer as suas considerações. Eu acho que é importante o trabalhador se apropriar desse debate, compreender o que é que está acontecendo, porque isso é muito grave. A gente vai voltar ao século XVII em termos de jornada, a gente vai ter aumento de índice de acidente de trabalho, com morte. Atrás de cada acidente existem vidas e existem mortes. Os trabalhadores precisam se apropriar disso. Há uma enquete aberta no Senado Federal para saber se as pessoas são a favor ou contra o projeto. Vão lá, se manifestem, digam não. É possível se manifestar e é importante que se faça. A Justiça do Trabalho, os juízes estão contra, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho se manifestaram contra e é preciso que o trabalhador se engaje também nesse processo. Ok, doutor Marcos. Bem, eu acho que o maior direito do trabalhador é o direito ao emprego. Na hora que eu defendo a reforma trabalhista, eu acredito que vai haver geração de emprego, porque o mercado de trabalho está ansioso por essas mudanças. Nós precisamos evoluir. Agora, obviamente que a gente precisa que o sindicato de classe faça a parte dele, que ele se estruture e que o trabalhador cobre do sindicato. Nós temos que ter um país desenvolvido impedindo essa intervenção constante, como a doutora Vanessa muito bem falou, de Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho. Eles têm que atuar em conflitos e não em negociação. A negociação tem que ser entre os sindicatos. Essa é a minha Heleno Araújo. O Brasil já deu provas de que é possível reduzir o índice de desemprego. Chegamos à taxa de 4%. Com o quê? Com o salário mínimo tendo um reajuste com um ganho real nesse processo, com investimentos dentro do próprio país, com as empresas nacionais. Pernambuco chegou até produção de navios aqui dentro dessa produção. Então, quando você pega o potencial que o Brasil tem, como, por exemplo, o pré-sal, que estava na mão de uma empresa brasileira e que uma lei agora tira da mão da empresa brasileira e entrega a empresas internacionais que vêm aqui explorar a nossa riqueza e levar o dinheiro para fora do país, como sempre fizeram desde a colônia. Então, nós temos provas de que é possível, com potencial local, reduzir. Só é investir e acreditar no Brasil e nos brasileiros. Ok, nós agradecemos a participação de todos vocês. E me parece que a lição que fica de um debate como esse é que as pessoas, nós todos precisamos ler muito ainda para saber exatamente o que está sendo proposto por cada uma dessas reformas, Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma política, e assim é uma forma de a gente poder se sentir um pouco mais cidadão. Então agradecemos a você também que participou do programa de hoje. A todos uma boa noite e até o próximo programa.